Salve, salve! Caramba, velho, quanta gente nova! Nossa, velho, muitos rostinhos novos. Bom, pra quem não sabe, eu sou o Gabriel, o pessoal me chama de Gabs. Eu tenho 21 anos. 22, eu esqueci, gente, eu fiz aniversário. Hã? Não sei, velho, eu esqueci. Faz pouco tempo que eu fiz aniversário. E, bom, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. O título da mensagem é Identidade para um Novo Tempo. E primeiro, né, eu queria falar que glória a Deus, velho, porque a gente está de volta, moleque. Tamo de volta, galera. Vamos aplaudir, velho. Tamo de volta, velho. E eu queria falar que esse novo tempo, ele é bem-vindo nas nossas vidas. Sabe quando você tem uma série lá no Netflix que para no meio? Tipo, tá ligado? A série devia ter uma temporada inteira e eles dividem a temporada no meio, só para você ficar curioso. É como se Deus estivesse começando aqui hoje uma nova temporada nas nossas vidas. É um novo tempo. Jesus, ele chega e fala o seguinte em Lucas 12, 54 a 56. Ele estava falando com a multidão, ele diz assim: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, vocês logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra um vento do sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra, do céu, a previsão do tempo, mas vocês não sabem interpretar o tempo presente. Bom, e por que eu falei identidade para o novo tempo? Porque o que adianta a gente estar vivendo um novo tempo sem saber o que a gente precisa fazer nesse novo tempo? Qual que é o nosso papel? O que adianta a gente saber que a gente vai viver um novo tempo, que a gente está num novo ciclo e a gente não sabe o que a gente precisa fazer lá, ou quem nós somos nesse novo tempo? E é disso que eu quero falar. Do que adianta a gente vivermos o que não fomos chamados para fazer nesse novo tempo? Não adianta nada. E bom, e para falar um pouco sobre isso, cara, eu vim trazer o exemplo da vida de Esther. Antes de começar a entrar no texto, eu queria mais ou menos dar o contexto para vocês entenderem, né, o contexto histórico. O livro de Esther, ele foi escrito para trazer a memória do povo. Por quê? Qual que era o motivo de uma festa que eles comemoravam, que chamava Purim? Nessa festa eles comemoravam a libertação, dos judeus lá, que eles foram ameaçados, mas eles não morreram, ninguém matou eles. E aí o que acontece? Bom, naquele tempo que o livro de Esther foi escrito, o povo de Israel, eles estavam em Jerusalém, aí se levantou um governo que se chamava Babilônia. A Babilônia foi lá em Israel, pegou todo mundo, dominou lá e falou, eu vou mandar vocês embora como os escravos para a minha terra. E todo mundo foi para lá, todo mundo foi para essa terra, né? A terra que era pertencia à Babilônia. Só que tinha um seguinte, naquele tempo, eles acreditavam que eles só podiam conhecer a Deus e estar perto de Deus se fosse lá em Jerusalém, na cidade deles. Então, quando eles foram tirados dali, é como se eles falassem, meu Deus ficou lá em Jerusalém. Igual a gente meio que na pandemia, né? Caramba, Deus ficou aqui na galera, velho. Eu esqueci Deus na galera, não consegui trazer Ele, não deu tempo. Se tivesse um pouquinho um aviso antes, né, que ia parar os cultos, até ia pegar Deus e falar, vamos lá para minha casa. E eles achavam que era mais ou menos isso. Só que, para piorar, depois desse tempo, o que acontece? A Babilônia, ela perde forças. E aí vem... Deixa eu pegar meu boneco, que meu cabelo está bagunçado, né, gente? O que acontece? Depois desse tempo, se levantou um outro império, chamado Império da Pérsia, né? E aí, o que acontece? Eles pegam e dominam toda aquela região e ainda uma região maior ainda, ou seja, mais força ainda. Então, se já estava difícil antes, imagina agora, porque o que acontece? Antes,
teve um povo que tirou eles, sabia quem eles eram, sabiam de onde eles vieram, tirou e levou para lá. Agora chegou um povo que nem sabia quem eles eram e nem de onde eles tinham vindo, então ficou mais difícil ainda para eles. Esse é o contexto que estava se passando nos dias de Esther. Então é como se pegasse você e deixasse você vivendo, sabe aquele, alguém já mudou de escola ou vocês ficaram sempre na mesma escola? Levanta a mão aí quem já mudou de escola. Sabe o primeiro dia? Você chega lá, você fala, cara, eu estou num lugar desconhecido. Eu não sou desse lugar, eu não pertenço a esse lugar. Era assim que eles se sentiam, porque era o primeiro dia, era um novo tempo num lugar que eles não conheciam e eles não faziam parte disso, né? Esse é o contexto de Esther. E aí o que acontece? Naquela época, tinha algumas capital, igual por exemplo hoje no Brasil, a capital do Brasil é Brasília, onde fica o presidente, fica todo mundo lá. Naquela época tinha a mesma coisa, e tinha a capital da Pérsia naquele tempo era Suzã. E lá em Suzã morava o imperador, o rei Xerxes I. E aí acontece um belo dia, o rei ele pega, ele abre um concurso, fala, inscrições abertas para procurar a minha esposa. Era um nível hard de desespero, tá ligado? Para trocar. E aí ele foi e falou, só que precisa ser uma mulher que vive aqui na nossa cidade, né? E tinha várias e tal. Aí eles fizeram um concurso lá, quem era mais bonita, quem era mais saudável, quem comia mais galeras zoeira. Mas tinha tipo isso, né? E aí, naquela cidade específica, ficavam muitos exilados, né? Que eram de Jerusalém e estavam lá, tipo, meio que escravos, né? E aí, o que acontece? Lá, havia uma mulher que chamava Esther. E aí, o tutor dela, né, que ela era afilhada dele, era Mordecai. Ele falou, por que você não se inscreve no concurso e tal? E aí, tipo, eu imagino assim, ela pensando, não, eu sou estrangeira aqui, o rei nem vai me notar, sabe? Tipo, não... Mas ela foi e se inscreveu. E aí acontece que ela foi escolhida para ser a mulher do rei. Então ela passou a ser a mulher do rei. Mas olha que louco, ela saiu de uma terra lá, ela estava numa terra desconhecida e ela foi escolhida, então ela passou de tipo refugiado, né? Todo mundo sabe o que é refugiado. Tipo refugiado lá, excluidão, passou a habitar no palácio do rei. Passou a morar com ele. Então, mano, olha que doido. Você viveu uma vida tipo normal, que às vezes você tinha até dificuldade para comprar algo para comer e de repente você está no palácio do rei. E é isso que aconteceu. Esse era um novo tempo para a vida dela. E a partir daí, o povo começou mais a assimilar, falar assim, os israelitas não são tão estranhos assim, não. Eles já fazem parte do nosso meio. Eles começaram a ganhar confiança ali, até que alguns da governância lá daquele tempo, né, que era da Pérsia, começaram a ficar desconfiados, falando, o povo está crescendo aqui cada vez mais, o povo não para de ter filho aqui, daqui a pouco vai ter só israelita aqui na Pérsia, que é isso? E eles começaram, então, um dos líderes, né, chamava Ramã, ele fala assim, eu vou fazer um negócio, tive uma ideia, vou colocar no coração do rei que ele precisa acabar com os judeus. Então ele vai e convence o rei a fazer um decreto lá, ordenando assassinar todos os judeus. Só que acontece, Esther, ela não falou para ninguém que ela era judia, ela não falou para ninguém que esse era o povo dela, então ninguém sabia, então o rei está tudo certo, era só mais um povo que não tinha nada a ver com ele. Esse era o contexto que se passou a história de Esther. Então vamos ler lá, Esther capítulo 4, versículo 14 e 15. E aí o que acontece? Mordecai ele chega e ele tem essa notícia, que era o tutor dela, né? Tem essa notícia e fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Minha vida está em risco, a vida do meu povo está em risco. E aí ele pensou, a pessoa mais próxima que eu tenho do rei, que pode mudar isso, é minha filhada, eu vou falar com ela. E aí ele vai atrás dela, que aí é aquele texto que a gente vai ler daqui a pouco. Só que aí o que acontece? Ela falou,
acabei de entrar na realeza, acabei de entrar para conversar com o rei. Se eu for pedir alguma coisa, o cara já vai falar, você já entrou agora e já chegou agora no busão, quer sentar na janela? E aí, entra o texto que a gente vai falar, né? Diz assim: quando Mordecai recebeu a resposta de Ester, mandou-lhe dizer: não pense pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Cara, é o que eu falei, você imagina, Esther, ela estava num tempo totalmente ruim da vida dela, e aí começou um novo tempo, e ela estava vivendo aquilo. Só que aquilo que eu falei no começo, de que adianta você estar num novo tempo, só que você não sabe por que você está lá. E aí ela estava vivendo assim, estava tudo de boa para ela, ela estava conseguindo fazer tudo o que ela queria, tinha vontade, e ela não percebeu, ela não soube distinguir que ela entrou num novo tempo da vida dela. Então a primeira coisa importante para a gente nesse tempo é a gente distinguir que chegou um novo tempo nas nossas vidas. Primeira coisa que a gente precisa é identificar esse novo tempo. Salmos 90, versículo 12 diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Por quê? Contar é entender os nossos dias, porque assim a gente vai ter sabedoria, ou seja, a gente vai saber o que fazer e para que fazer as coisas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa, né, é descobrir quem nós somos para a gente entender o que a gente precisa fazer nesse tempo. Para a gente entender um novo tempo da nossa vida, a gente precisa se conectar com o nosso Senhor. A gente precisa se conectar com o Criador. Jesus, ele fala o seguinte em João 15,15. Olha que bacana, que doido, né? Jesus chega para os discípulos, né, os mais chegados, ele fala assim: chega aí. Sabe o que é o seguinte? Eu não vou chamar mais vocês de servos, porque Jesus era mestre, né? Todo mundo fala mestre e tal. E aí ele fala assim: eu não vou chamar mais vocês de servo. Sabe por quê? Porque o servo, ele não sabe o que o Senhor faz. O Senhor vai fazendo as coisas, e aí quando o servo vem, ele dispensa o cara. Tipo, fala assim: não, beleza, agora é comigo, pode ir embora. E aí ele diz assim: eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo de amigo. Porque o amigo, ele não esconde nada do outro. O amigo, ele sabe tudo o que o outro vai fazer. E é por isso que eu os chamo de amigo. Cara, então a chave para a gente entender, identificar, distinguir um novo tempo das nossas vidas é a gente ser amigo de Jesus. Cara, se você for amigo de Jesus, Ele vai falar com você, Ele vai estar te alertando das coisas que Ele vai fazer. Abraão, Deus, ele estava prestes a mudar lá, tipo, a cidade e tal, e destruir lá o povo que estava longe dele. E aí ele chega e fala assim: pode a gente esconder alguma coisa do nosso amigo Abraão? Pode a gente fazer isso? Então, para a gente entender aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, a gente precisa se conectar com Ele, a ponto de, imagina comigo, Deus, eu preciso tocar aquela escola, eu preciso, sei lá, tocar o SESI, preciso tocar a FIT, sei lá, preciso tocar alguma escola. E você imagina, você estuda lá, e aí Deus fala assim: mas será que não é melhor falar com o Rafael? Será que não é melhor falar com o André? O André está lá, velho. Pode a gente fazer alguma coisa na sala do André sem falar com ele? É como se a gente se conectasse com Deus dessa forma. A segunda coisa, cara, é que a nossa identidade, né, a gente saber quem nós somos, ela está ligada com a nossa origem. Mas como assim? Vocês vão entender. Esther, capítulo 4, 14 e 15, que é o que a gente leu, né? Ele diz assim:
Pois se você ficar calado nessa hora, o socorro e o livramento surgirão de uma outra parte dos judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. E por que eu enfatizei essa frase? Sabe o que acontece? Esther, ela estava tão bitolada lá naquele novo tempo, né? Ela estava tão, feliz por estar vivendo aquilo, que ela esqueceu até mesmo que ela era judia. Ela esqueceu quem ela era, ela esqueceu a origem dela, ela esqueceu a família dela. Cara, uma das piores coisas para a gente ter nesse novo tempo é a gente não saber quem nós somos, não saber a nossa origem. Porque a gente vai estar vivendo igual Esther. Você pode estar vivendo um bom tempo, cara, mas só bom. Deus, ele tem para você algo espetacular, não é algo bom, não é algo regular, ele tem algo espetacular. Então você pode estar vivendo um tempo bom, mas se você não saber quem você é e por que você está ali, de onde você veio, você vai simplesmente só viver igual ela. E ela se esqueceu. Então você imagina, o rei fala assim, eu ordeno matar todos os judeus. E ela fala assim, não, tá bom, não vou fazer. Se eu for falar com o rei, pode dar ruim para mim. Cara, se tratava da família dela, se tratava de quem ela era, o povo dela, a história dela. E ela se esqueceu. Por isso é tão importante a gente saber a nossa origem. Então, ela precisou ser lembrada por Mordecai. É como se Mordecai chegasse e falou, vem cá, filha, vem cá. Chacoalhou ela assim, deu uns tapas na cara assim, falou, você está doida? E seu pai, sua mãe, a sua família vão morrer se você não fizer nada. E sabe o que é mais engraçado de tudo isso, cara? É que, por falar em voltar às origens, né? Identidade para esse novo tempo, a gente está aqui de novo, na quadra. E eu vejo isso como um capricho de Deus. Aí você fala assim, nossa, mas por que capricho de Deus, Gabs? Para quem não sabe, esse ministério aqui que hoje tem 14 anos, ele começou aqui neste lugar, aqui na quadra. Só que naquela época, e eu vou contar essa nossa história, essa é a nossa origem. E aí você vai entender por que é importante a gente saber das nossas origens. Quando isso tudo começou, o chão não era pintadinho assim de verde. A gente não tinha... aqui bonito, né? Não tinha essas estruturas, a gente não tinha um palco aqui de boa, bonito, a gente não tinha som, a gente não tinha caixa direito, a gente não tinha hamburgueria, cara, a gente não tinha nada disso bonito, não tinha espaço de lá, não tinha nada, cara, não tinha às vezes nem cadeira direito, a gente vinha, montava a estrutura, no culto, ficava tal, e depois carregava e levava de novo. Mas sabe o que quer dizer que eu falei capricho de Deus? Porque o que a gente tinha, o que não faltava, era paixão pelo Senhor. Cara, isso nunca faltou. Cara, porque você imagina, você pegar... Hoje tá mais fácil, né? A gente pega, monta as cadeiras e já era... Mano, a gente não tinha nada, todo o som a gente pegava, colocava e depois levava de volta. Tudo isso porque a gente tinha amor, tinha paixão por Jesus. Essa é a nossa origem. Essa é a origem da galera da quadra, porque a gente se reuniu aqui. Tudo porque a gente queria que Deus tocasse a vida de adolescentes. Tocasse a sua vida, tocasse a minha vida. Essa era a nossa origem, o amor de Deus. O amor pelo Senhor. Cara, e o que eu quero dizer é que você precisa voltar à sua origem para esse tempo, para você saber quem você é. Cara, você se lembra a primeira vez que você veio aqui na galera ou em qualquer outro lugar? A primeira vez que Deus falou com você? A primeira vez que você ouviu a voz de Deus? Cara, você se lembra, sei lá, quando você foi batizado. Você se lembra quando você foi naquele acampamento, cara, que você voltou e falou, mãe, você não sabe o que aconteceu. Cara, você se lembra quando a gente estava aqui no encontro das galeras e seu coração queimava por Jesus. Você se lembra quando teve Deeper e a gente mergulhava, a gente estava ansioso, cara, culto atrás de culto, a gente não estava querendo nem conversar, era só orar e só fazer isso, mano. Esse é o coração que Deus quer que você volte.
Esse é o coração que Deus quer que você tenha. Sabe por quê? Para um novo tempo, Deus ele não precisa de dons, cara. Eu demorei muito tempo para entender isso, porque na minha vida, assim, tipo, eu sempre fui um cara que gostei de fazer muita coisa, mas eu nunca fui bom em alguma coisa, né? Então, eu demorei para entender que o que Deus queria de mim era não que eu soubesse tocar bateria, ou que eu soubesse tocar baixo. Ele queria que eu tivesse o coração que Ele precisa. Para ter esse coração, cara, você precisa voltar, você precisa se lembrar da origem, quando Deus te chamou, quem você é. Quem você é. Quem Deus te chamou para ser. Esse coração que Deus precisa. É esse coração que vai mudar se você vai viver ou não esse novo tempo. Deus ele não levanta dons ou pessoas habilidosas, Ele escolhe corações que sejam totalmente deles. O terceiro ponto é que a identidade, ela vai guiar você a sua função. Você vai saber o que fazer. Você vai assim, não, beleza, Gabs, eu sei que a gente vai viver um novo tempo agora, tal. Eu sei que eu preciso voltar a procurar quem eu sou, quem Deus me chamou para ser. Eu sou o Gabriel, então, que Gabriel que o Senhor chamou para mim ser? Que coração que o Senhor pensou quando o Senhor me criou? Cara, vai buscar isso em Deus. Vai buscar em Deus. E agora, você vai perceber que quando você descobre a sua identidade, ela vai falar não só quem você é, mas por que você foi feito, o que você foi feito para fazer. Esther 4, 15 a 16, diz assim: então Esther mandou essa resposta para Mardoqueu, ou Mordecai, né? Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comem nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e se eu morrer, morrerei. Mano, é muito estranho isso, né? A gente estava ouvindo agora há pouco ela, e ela falou assim, cara, eu não vou falar com o rei. Eu não vou falar, senão eu vou morrer, senão ele vai dar ruim para mim, né? E agora, depois que ela descobriu quem ela é, a identidade dela, ela falou, cara, é um novo tempo. Esse é um novo tempo, essa é minha origem. E aí ela descobriu o que ela tinha que fazer. Cara, então, eu imagino ela pulando assim, fala, então chama todo mundo, reúne todo mundo aí, bota os caras para orar. Bota eles para orar, porque eu vou lá e vou falar com o rei. Cara, para quem não sabe, naquela época, para você falar, tipo assim, se o rei não te chamasse, você aparecesse lá, você era morto. Porque era como se você importunasse, mesmo a mulher do cara. Então ele não podia. Então o que ela fala? Cara, mesmo que eu morra, eu vou lá. Eu vou lá. Porque ela sabia que ela foi chamada para isso. Ela entendeu que para aquele tempo ela foi chamada para fazer estas coisas. Esse é o propósito. Quando você descobre quem você é, você descobre o que você deve saber. Mas como assim, Gabriel? Cara, sabe quando você vai fazer um grupo, né, da sua escola para apresentar um trabalho, um seminário, né? Sempre tem alguém que o cara, tipo, não grava nada, não estuda muito, tal, mas o cara é descontraído, então o comunicador fala com todo mundo. O cara, tipo, tem esse dom, né, de falar com as pessoas, vai lá e fala, tipo, sem vergonha, sem nada. E aí sempre tem aquele cara no grupo que você já percebe que o cara é, tipo assim, meio tímido, mas o cara é inteligente pra caramba, ele sabe tudo, grava tudo. E aí quando você faz um grupo, né, com essas duas pessoas, você sabe quem está ali para entender e pesquisar um pouco mais e quem vai ser o comunicador. É a mesma coisa, só que você só entende isso, você só coloca alguém, por exemplo, você nessa função e aquele outro naquela, quando você entende quem essas pessoas são, quando elas sabem, por exemplo, eu sou assim.
aí ela entende o que ela deve fazer. Quando você busca em Deus, você ora, você busca, como que você vai saber quem você é? Buscando o Criador. E aí Ele vai te falando essas coisas. Um outro exemplo sobre isso, né? Há um tempo atrás, uns anos atrás, eu estava vindo de, pregando culto após culto, tal, na galera, e pregando, e para quem não sabe, Deus, quando eu encontrei a Deus, quando eu ouvi a voz dele, eu falei, preciso saber quem eu sou, quem Deus chamou eu para ser. E aí eu descobri, Deus falou comigo, falou, você nasceu, eu te criei para cuidar de pessoas, beleza. E aí eu comecei a um tempo pregar, aí do nada, eu não estava pregando mais. E aí eu, mano, será que aconteceu? Será que eu falei alguma coisa de errado e tal? E aí eu estava lá num tempo de boa, assim, estavam cantando ali na galera. E aí Deus, ele falou no meu coração, falou, cara, sabe de uma coisa? Eu não te chamei para pregar. Eu não te chamei para falar lá na frente. Para que eu te chamei? O que você tem que fazer? Qual que é a sua função nesse tempo? E aí ele me lembrou que o meu coração, ele nasceu para cuidar de pessoas. Então, quer dizer que eu não posso pregar? Não, mas a coisa mais importante que eu preciso fazer é cuidar de pessoas. Quando você entender aquilo que você tem para fazer, não é que você vai parar de fazer as outras coisas. Não é quer dizer que você, então eu vou ser o consagrado. Ninguém toca em mim, ninguém toca na Fran, porque ela é consagrada. Não, o que Deus está falando para você é que essa vai ser a prioridade da sua vida, cara. É que isso você não vai deixar por nada. É que isso você não vai deixar por nada. É isso que Deus estava falando. Quando você sabe quem você é, você sabe a sua função e o que você deve fazer. É engraçado, essa semana eu estava no ponto de ônibus, né? Eu não sou tão apaixonado por ônibus igual o Luquinhas, né? Mas, para quem estava ontem entendeu. O Luquinhas ontem chegou e falou, cara, como eu amo ônibus, como eu amo pegar ônibus. Eu vou dormir, ele fica até balançando assim, parece minha mãe fazendo dormir lá. Mas eu estava esperando lá, né? E aí de boa, mó sono. E aí chegou uma mulher assim num ponto, e ela saiu falando assim, Jesus te ama, de pessoa em pessoa, né? E aí eu parei, mano, e aí eu comecei a pensar, falei, cara, qual que será o efeito, dela falar Jesus te ama? Será que alguém mesmo vai entender o amor de Deus, vai perceber o amor de Deus, simplesmente por ela falar, Jesus te ama? E aí eu fiquei questionando isso, né? E aí o Espírito Santo já veio com aquele tapa assim na cara, assim. E aí ele chegou, ele falou, cara, Gabriel, qual que é o problema dela estar fazendo aquilo que eu chamei ela para fazer? E aí quando eu ouvi aquilo, isso me quebrou, assim, sabe? E aí eu comecei a pensar naquilo que ela falou, né? E aí aquilo começou a mexer comigo, eu falei, cara, se Deus incomodou tanto o coração de uma pessoa, para ela do nada chegar e falar, Jesus te ama, algo do tipo, quer dizer que Deus ama mesmo, porque incomodou a pessoa, ela não estava, vou falar, tá ligado? Não, ninguém chega e fala, vou falar, Jesus te ama, mas estava queimando no coração dela. E aí aquilo começou a mexer comigo, resumo da história, eu entendi naquele dia, que cara, aquela mulher estava fazendo aquilo que Jesus chamou ela para fazer, independentemente do que era. E isso muda o jogo, isso vira o jogo. É como se seu time estivesse perdendo aos 45 do segundo tempo e você faz aquele gol lá que empata o jogo e vira o jogo. Você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, independentemente do que seja. Então, cara, se Deus chamou você para cantar, se Deus chamou para você para cuidar de pessoas, para estar na recepção, hambúrguer, no que for, mano. Se você for enrolar um cabo e você foi chamado para fazer isso nesse tempo, cara, Deus, ele vai usar isso para tocar a vida de pessoas.
Essa é a diferença, essa é a mudança de mente que a gente precisa para esse novo tempo. Porque quando a gente entende que a gente está vivendo uma nova oportunidade, a gente entende quem a gente a gente fala, cara, não é qualquer coisa que vai me abalar, não é qualquer moda, sei lá, na escola, ou qualquer moda na internet que vai me abalar. Eu sei quem eu sou o Gabriel, eu sou filho de Deus, eu fui chamado para esse novo tempo, eu fui chamado para amar pessoas, eu fui chamado para cuidar de pessoas, e eu vou dar a minha vida por isso. Quando você entende isso, cara, não há limites para aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Não há limite, não há limite. Cara, você precisa fazer o que Deus te chamou, sabe por quê? Não adianta nada um cara que Deus chamou para ser um engenheiro, por exemplo, vai ser um filósofo. Não adianta nada Deus chamar o cara para cantar e ele pega e faz outra coisa. Não adianta, porque não tem valor. É como se você pega, tipo, eu vou dar um exemplo de futebol aqui que eu curto, sei lá. Tipo, você pega o Messi e deixa o cara na zaga, velho. O que adianta? Você vai estar com a melhor peça do seu time, só que na posição errada. De que adianta Deus pega você, criou você, te deu uma identidade, colocou você nesses dias, nesse tempo, pós-pandemia, e você começa a ser usado na posição errada, no lugar errado. De que adianta? É como se a sua melhor característica fosse perdida, fosse desperdiçada. Cara, então se Deus te chamou para cuidar de pessoas, vai cuidar. Vai cuidar. E se Deus te chamou para cuidar de pessoas, olha as pessoas na sua sala. Tá ligado aquela pessoa que não fala com ninguém, que é introspectiva, né? Vai lá, fala com ela. Mano, quer uma dica? Chama ela para ser sua dupla. Começa a conversar com ela. Troca ideia com ela. Chama ela para tomar um lanche, sei lá. Se Deus chamou você para cuidar dos mais fracos, gaste tempo com eles. Não vai ficar com os seus amigos de sempre. Cara, pensa, porque quando você entende que você está num novo tempo, você entende quem você entende a sua função, você não vai gastar tempo à toa com outras coisas. Então, de novo, se Deus te chamou para cuidar de pessoas, você não vai gastar tempo lá com seus amigos que estão, tipo, aparentemente tudo bem, estão enturmados e tal. Você vai atrás daqueles que, igual Jesus, ele ia atrás dos mais fracos, dos desfavorecidos, daqueles que estavam sofrendo, daqueles que estavam caídos. Abraão, ele teve 2 esposas, né, naquele tempo. 2 esposas não, tinha uma e tinha a concubina dele, né, ele teve o filho dela, Agar. E aí ele chega e ele manda ela embora. E aí ela está sozinha com um filho. E é como se fosse o filho da desgraça, né, da vergonha. Só que ela começa a chorar no deserto. E Deus vai lá e ouve a oração dela. Abençoa ela. Deus, ele sempre vai atrás dos mais fracos, daqueles que estão sofrendo. Então, cara, quando você entende isso, você faz esse papel. Você deixa Deus usar você. Falando um pouco sobre esse novo tempo, a gente entendeu a importância, né? Por quê e tal. Só que eu preciso mostrar para vocês o que Deus pode fazer através da sua vida, através da sua vida, quando você descobrir quem você é para esse tempo. Eu preciso falar isso, eu não posso sair daqui sem falar o que Ele é capaz de fazer, porque às vezes a gente esquece, a gente fala assim, cara, eu sou tão normal, eu sou tão novo, sei lá, eu sou tão simples, eu sou sou só eu. O que será que Deus pode fazer através da minha vida? E eu vou contar para vocês uma coisa. Em 1859,
na Irlanda. Um cara chamado Tiago. Ele ouve sobre Deus, e aí ele já frequentava uma igreja lá, uma igreja presbiteriana. Ele ouve falar sobre Deus. E aí ele vai para uma velhinha, e ele vai e fala, cara, eu preciso me firmar em Deus. E aí ele chama mais 3 amigos. Ele chama o Roberto, João e o Jeremias. E aí ele fala, cara, a gente precisa estar perto de Deus. Os caras eram adolescentes, tinham o quê? Dia 12, 13, 14 anos. E aí eles começam a pesquisar, cara, quem que a gente pode se inspirar para esse tempo? Quem é um homem de Deus? Quem foi um homem de Deus? E aí eles foram pesquisar George Miller, tal, pesquisaram um monte de cara. E aquilo começou a pegar fogo no coração deles. Então aqueles adolescentes, né, eles começaram a mudar a igreja deles, influenciar lá tal. Até certo ponto, uma dessas pessoas que eles influenciaram, como a cidade era pequena ali, né, na Irlanda, estava todo mundo próximo, né? Então imagina, não é nem Osasco, porque Osasco é grande, mas é uma cidadezinha. E aí naquela escola, onde todo mundo estudava, acontece que tinha um moleque que ele era meio rebelde, um adolescente lá. E aí, o professor dele pega e expulsa ele da sala. Fala, moleque, tá me atormentando, tal, vou expulsar você da sala. Aí expulsou o moleque da sala. Que acontece que um desses caras que estava andando com o João, com o Jeremias, ele pega e fala, mano, isso não é normal. Eu não vou desprezar ele, eu vou lá orar para ele, eu vou lá orar por ele. E aí ele chega, chama esse maluco na quadra da escola, no pátio da escola, e ele ora por ele. A partir daquele momento, aquele moleque aceita Jesus. Aquele moleque é cheio do amor de Deus, de tal forma que, olha o que ele falou, isso aqui é um relato das palavras dele. Ele fala assim, ele exclamou, como eu estou feliz, porque eu tenho Jesus no meu coração. Fala que ele ficou tão diferente naquele momento, que ele voltou para a sala, ele tinha sido expulso, aí ele falou, não, vamos voltar, e voltou lá na sala. E aí os caras começaram a falar, nossa mano, será que é o mesmo cara que o professor expulsou, é? Eu acho que é outro maluco, velho, não é possível. E o cara voltou diferente, de tal forma que os caras da sala falaram, mano, alguém sabe o que aconteceu? E aí começou a se espalhar o rumor na escola, né? Caraca, velho, o cara foi ali, chamaram ele pro pátio, oraram e o cara aceitou Jesus. Deus falou com o cara, se Deus converteu o cara mais doido da nossa sala, eu vou lá também. E aí eles foram e começou a fazer uma fila de pessoas, orando um pelos outros, lendo a palavra. Cara, aquilo encheu a escola de tal forma que estava até os professores lá. E mudou ali. E aí, a partir daquele momento, os adolescentes, né, 14, 15 anos, começaram a se reunir todas as sextas-feiras, no esconderijo ali, para falar de Deus, para orar, para buscar Deus. Engraçado que, naquele tempo, a igreja, ela era muito fria naquele dia. Então, você imagina, o pessoal, vamos dar graças a Deus, tal. Aí chegava e ia embora, só isso. E aí, de repente, aqueles moleques, aqueles adolescentes começaram a incendiar tanto, mais tanto, que começou a encher a cidade inteira, aquela cidadezinha inteira. E aí os outros pastores das outras igrejas falaram, não, esses moleques são só adolescentes. Eles devem estar sentindo só mais uma modinha, daqui a pouco passa. E aí, os pastores, lembra do que eu falei, de distinguir o novo tempo. Os pastores daquela igreja que eles pertenciam, da presbiteriana da época, né? Eles notaram, falaram, opa, é um novo tempo. Deus, ele está fazendo alguma coisa nova. Qual que é o meu papel para esse novo tempo? E aí eles falaram, a gente precisa alertar as outras igrejas, que isso não é qualquer coisa, Deus ele está fazendo algo novo. E aí as outras igrejas foram tocadas. E o país inteiro foi tocado. Por quê? Por adolescentes que descobriram que eles eram num novo tempo e começaram a viver aquilo. Cara, é isso que Deus ele pode fazer através da sua vida.
Não é brincadeira, não é algo imaginado, não é uma história contada, cara. É uma história real. Uma história que aconteceu aqui na Irlanda. Quantos a gente tem relatos aqui de próximo? O Silas começou a levar um violão lá e orar pelo pessoal na escola dele. A escola dele foi tocada, cara. Isso não é brincadeira. A gente não está falando de brincadeira. Deus, Ele é grande. Deus, Ele é poderoso para encher a sua casa, para encher o seu bairro, para encher a sua vizinhança. E quando eu falo da gente voltar às raízes, a gente só vai viver isso quando a gente não tiver nada estruturado, nada bom assim, mas a gente vai ter um coração na rocha, um coração ligado em Deus, um coração cheio de Deus. É isso que Deus pode fazer através de alguém cujo coração é totalmente dele. Fica de pé comigo, por favor. Cara, o que será que Deus ele pode fazer através da sua vida quando você tiver o coração totalmente nele? O que será que Deus pode fazer? E eu queria ler com vocês de novo. Esther 4:14 diz assim: quem sabe que não foi para um momento como esse que você foi chamado? Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te levantou? Senhor, nós oramos pelo Teu reino, Pai. Nós oramos pela Tua presença aqui neste lugar, Pai. Ó Deus, que nós possamos começar, igual a gente ouviu. Primeiro, Pai, entender que a gente está num novo tempo. Pai, que nós possamos ouvir do Senhor, o que o Senhor quer dizer com esse novo tempo? O que o Senhor está falando, Pai? O que está no teu coração? O que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer? O que é esse novo, Pai? Nós queremos ouvir de Ti. Fala conosco, amigo. Pai, nós oramos, Pai, para que nós possamos entender quem nós somos. Porque durante esse tempo longe, Pai, durante esse tempo no nosso quarto, atrás de um computador, atrás de um celular, a gente esqueceu quem nós somos às vezes. A gente estava no nosso quarto, um dia estava bem, um dia estava mal, um dia estava chorando, outro dia de alegria, outro dia chorando de tristeza, ou até mesmo no mesmo dia, Senhor. E a gente se esqueceu quem nós somos. A gente se esqueceu quem o Senhor nos chamou para ser. Por isso nós oramos aqui hoje, Pai. Fala quem nós somos. Pai, fala quem nós somos. Pai, fala quem eu sou. Fala quem eu sou, Pai. Quem o Senhor me criou para ser. Pai, agora, quando a gente entender quem o Senhor me chamou para ser, Pai, fala o que eu preciso fazer, por favor. Pai, fala o que o Senhor tem para mim, Pai. Fala qual que é a minha função, Pai. A gente já está pronto, Pai. A gente está como se tivesse colocado as roupas de ir. A gente já está com a roupa de ir, Pai. Só fala para onde. Fala para onde a gente precisa ir, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos viver o que o Senhor tem para a gente nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor Jesus. Nós oramos para que nós possamos entender o que o Senhor tem para nós, Pai, nesse novo tempo, Pai. Em nome de Jesus, Pai.